Cortar o cabelo, participar de uma pescaria noturna, preparar-se para ter um filho. Muitos são os mitos e os fatos relacionados à Lua e suas fases. Localizado a mais de 380 mil quilômetros da Terra, o nosso grande satélite natural sempre foi alvo de curiosidade e inspiração para a imaginação. Não por acaso, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, a conquista de sua superfície foi o grande objetivo que ditou os rumos da Guerra Fria, travada na corrida espacial entre os Estados Unidos da América e a extinta União Soviética, sendo o único lugar fora da Terra em que o homem já pisou. Desde a antiguidade, esse fascinante corpo celeste influencia a cultura, os calendários, a arte e até mesmo a mitologia humana. Para os antigos romanos, seu nome era Diana, a deusa pura ligada à caça. Já para os gregos, apesar de Selene ser considerada a deusa que a representa em todas as suas fases, Ártemis era a deusa equivalente a Diana, pois também estava ligada à lua e à caça. Isso explica muito bem os motivos que nos levaram a crer por séculos que os lobos uivam para a lua cheia, quando na verdade o uivo desses animais não passa de um chamado para agrupar o bando para que assim possam sair em busca de suas presas. De qualquer forma, esse hábito realmente é muito facilitado pela fase mais brilhante do nosso lindo satélite natural. Mas enquanto a você, sabe me dizer por quantas fases passa a Lua? Se a resposta foi 4, sinto informar que ela não está completamente certa. Por isso, ajeite-se na cadeira, prepare a luneta, inscreva-se no canal e ative o sininho, pois agora mesmo vamos conhecer quais são as fases da Lua. A magnitude aparente de um corpo celeste é o número usado para medir o nível de brilho que um objeto no céu é visto da Terra. Mesmo não emitindo uma luminosidade própria, ao olharmos para o céu noturno a olho nu, todos os objetos que enxergamos dependem muito da posição e da fase em que a Lua se encontra, já que em sua fase mais brilhante, a magnitude dela pode chegar a menos 12,74. Mas não se engane com esse número negativo, pois quanto menor o número de magnitude, maior é o seu brilho na abóbada celeste. Para se ter uma ideia, apenas o Sol possui um brilho mais intenso, por isso quando um astrônomo amador decide tirar uma foto ou observar objetos cujos brilhos são mais discretos, a Lua vai interferir diretamente na capacidade de encontrá-los. Sendo assim, do mesmo modo que os lobos e pescadores preferem as noites com luas brilhantes, os astrônomos e fotógrafos preferem as noites de pouca luz ou até mesmo sem lua. Mas como diferir quais são as fases da Lua? Sabemos que tais fases são as representações dos aspectos que vemos de acordo com a posição do nosso satélite natural em relação ao Sol e ao nosso planeta. De um modo geral, a maioria das pessoas conhecem tais fases como lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Essas definições não estão erradas, pois tratam-se das fases de um ciclo que dura cerca de 7 a 8 dias entre as transições. Não por acaso, nossos meses duram entre 28 e 31 dias, fechando assim um ciclo completo. Contudo, apesar de aprendermos que a Lua possui 4 fases, o que a maioria das pessoas não entende é que essas fases passam por outras variações. Tudo porque elas são definidas de acordo com a posição em que o satélite recebe a luz do Sol, fazendo com que o número de fases dobre até completar o ciclo. Ou seja, a Lua possui 8 fases. Sendo assim, vamos conhecer agora quais são as fases da Lua. Fase 1. Lua nova. A fase da Lua preferida daquela que gostam de observar as estrelas e galáxias. Quando olhamos para o céu e não conseguimos enxergá-la, significa que estamos sob a Lua nova, ou seja, estamos presenciando o momento em que a face que enxergamos da Lua não está recebendo a luz do Sol, na medida em que o lado oculto do satélite é que está virado para a grande estrela do nosso sistema. Para se ter uma ideia, no Egito Antigo, acreditavam que a Lua era a imagem da deusa Ísis e que no período de Lua Nova, ela se encontra com Ra, o deus Sol, e por isso ficava de costas para a Terra, pois estava revitalizado seu poder diante do maior dos deuses. Este momento em que a Lua fica literalmente invisível independe da localização do observador que está na Terra. Outra curiosidade é que em algumas circunstâncias, essa fase pode coincidir com eclipses solares, tornando esse fenômeno ainda mais interessante. Para finalizar, devemos destacar que a Lua Nova marca o início de muitos calendários lunares, como o calendário muçulmano, o judaico, o hindu e até mesmo o calendário budista. Fase 2. Lua crescente. O nome dessa fase já é bem sugestivo, pois nos faz imaginar que a Lua está simplesmente crescendo de tamanho.
Se levarmos em conta a luz do Sol que reflete na fase observável, até que faz sentido essa percepção, pois temos a impressão que uma discreta lua começa a surgir no céu, ainda sem arestas, num formato côncavo, como se fosse um belo sorriso no firmamento. A lua crescente costuma surgir no céu por volta do meio-dia e só desaparece próximo da meia-noite. Com a sua parte leste escondida do Sol, o que vemos é exatamente uma pequena parte do oeste lunar, por isso a forma de um semicírculo. Shiva, o deus transformador do hinduísmo, quando é representado em imagens, carrega essa fase da lua em sua mão como símbolo. Um fenômeno muito interessante que acontece na fase crescente da lua é a luz cinérea, que nada mais é do que a possibilidade de vermos a parte escura da lua, graças à pequena camada de sua superfície que recebe luz do Sol. Esse fenômeno é tão interessante que até mesmo Leonardo da Vinci, por volta do ano de 1500, fez uma ilustração para registrá-lo. Fase 3, quarto crescente. No momento em que a Lua fica a 90 graus de inclinação em relação à Terra, podemos observar uma porção de quase 35% de território lunar banhado pela luz do Sol. Nessa fase, já observamos um iluminado semicírculo no céu, formando uma divisão perfeita entre luz e escuridão. Contudo, temos que lembrar que a Lua é um objeto esférico, ou seja, a luz que enxergamos nessa fase está somente sobre um quarto de sua superfície total, e daí surge o nome quarto crescente. Uma curiosidade interessante dessa fase é que o mundo inteiro enxerga a mesma face. Contudo, enquanto no hemisfério norte as pessoas enxergam a Lua na forma de uma grande letra D iluminada, no hemisfério sul as pessoas enxergarão uma forma de letra C, ou seja, formas contrárias. Na mitologia grega, essa fase representa a deusa Ártemis. Fase 4, crescente gibosa. Apesar desse nome bem peculiar, essa fase da Lua é simplesmente a transição entre a Lua crescente e a Lua cheia. Basicamente, é o período em que a fase iluminada da Lua está quase totalmente coberta pela luz do Sol. Também conhecida como Lua convexa, essa fase meio corcunda da Lua lembra bastante o fim de um eclipse, quando a superfície do astro está quase totalmente coberta. Para quem gosta de observá-la com um bom telescópio, essa fase da Lua permite enxergar bem alguns detalhes que a Lua cheia pode ofuscar com toda a intensidade de luz. Fase 5, Lua cheia. Certamente a mais famosa das fases. Em volta de mitos, superstições e admiração, essa é a fase em que a Lua está com sua face completamente iluminada para nós. Quem nunca ouviu dizer que o cabelo crescerá muito mais rápido se o cortar nessa fase da Lua? Ou até mesmo o mito de que as maternidades ficam mais cheias em noites com a presença dela. A verdade é que, cientificamente, muitos desses mitos sobre a Lua cheia já foram derrubados. Contudo, apesar dessa fase da Lua atrapalhar bastante a enxergar os outros astros, ela garante aos pescadores uma maior chance de obter boa pescaria. Mas isso não significa que haja algum tipo de mágica simplesmente porque ela está em seu brilho máximo. Tudo indica que, assim como os lobos preferem essa fase para sair à caça, os peixes aproveitam a boa luminosidade para subirem à superfície em busca de alimentos e até mesmo para dar alguns saltos. Por isso, é bastante comum encontrarmos essa fase da Lua destacada nos antigos calendários feitos para os pescadores. A deusa Selene simbolizava a lua cheia para os gregos e até os dias de hoje representa a união entre o Yin e Yang em culturas orientais. Essa fase da Lua significa que o movimento de 180 graus foi completo em relação à Lua nova. Em seu perigeu, ou seja, no momento em que está mais próxima da Terra, a Lua cheia é 30% mais brilhante do que no apogeu, que é o ponto mais distante que ela fica do planeta. Outra curiosidade que pouca gente sabe sobre a Lua cheia é que a data da Páscoa é definida de acordo com o equinócio, ou seja, sempre no domingo após a última lua cheia do mês de março. Interessante, não é mesmo? Fase 6, minguante gibosa. Essa é o oposto da crescente gibosa. Esse momento da Lua é quando, após passar pela fase de lua cheia, ela começa a parecer que está diminuindo de tamanho. Durante o seu movimento de órbita, o que enxergamos é uma Lua cada vez menor e em formato convexo. Apesar dessa sensação de que a Lua está diminuindo, o que realmente está acontecendo é que a órbita dela está simplesmente nos tirando do campo de visão. Fase 7, quarto minguante. Como se estivesse completando um caminho de volta, a fase quarto minguante dá à Lua um formato que lembra novamente a metade de um círculo. No entanto, essa fase é o oposto da quarto crescente, tendo as mesmas características, só que ao contrário. Nessa fase, as formas como os hemisférios enxergam a Lua se invertem, e temos a sensação de que há uma simetria do caminho entre a primeira e última fase.
Fase 8. Lua minguante. Chegamos então na última fase que revela quais são as fases da Lua. Nessa última fase, nos deparamos com o fim do ciclo e com a despedida do formato côncavo do nosso belo satélite natural. Essa fase é exatamente o marco de que a Lua está voltando para a fase de lua nova, e assim podemos ver ela desaparecer aos poucos, até começar o seu ciclo outra vez. Nesse caso, o que enxergamos é apenas uma fatia da superfície da Lua sendo iluminada pelo Sol, como se aquele sorriso formado pela Lua crescente fizesse uma perfeita simetria. Muitos acreditam na influência da Lua e de suas fases sobre a vida na Terra, culturas, religiões, astrologia e cultura pop. A verdade é que esse astro sempre fez parte de nossas vidas, e por mais que acreditemos ou não em sua influência, observar suas fases é sempre muito fascinante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para que novos conteúdos cheguem até você. Nos vemos logo mais, aqui no Mundo Curioso.